O que é necessário para despertar inveja em uma pessoa? E o que uma pessoa invejosa é capaz de fazer? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Muleiro e hoje nós vamos falar sobre a Mirna Salihin. Bom, a Mirna nasceu dia 30 de março de 1988 em Jakarta, na Indonésia. O seu pai era um empresário muito bem sucedido. A Mirna tinha uma irmã gêmea, a Sandy. As duas eram muito apegadas a seu pai e elas viviam juntas, brincavam, tiveram uma infância muito feliz. Elas eram tranquilas, gentis e inteligentes. O tempo passou e elas entraram na escola, começaram o ensino médio e então a Mirna conheceu um rapaz, o Arif Soemarko. Já logo de início, os dois se deram muito bem e começaram a namorar. Esse namoro durou toda a época da escola. Em 2017, eles se formaram e a Mirna manifestou um desejo muito grande de estudar na Austrália. Ela queria entrar na faculdade muito conceituada que tem lá na Austrália, que é a Billy Blue College. O namorado dela também foi para lá, só que ele foi estudar em outra faculdade, um pouco mais distante dela. Chegando lá, a Mirna, como era muito gentil, muito simpática, muito fácil de fazer amizade, conheceu várias pessoas. Entre essas três moças estavam Jessica Kualas Wongso. A Jéssica, ela também era da Indonésia e ela era de uma família muito rica. A família dela tinha uma fábrica de plásticos e moravam na Austrália. Então o tempo passou, as meninas continuaram ali, cada uma no seu curso, e enfim, elas se formaram na faculdade. Então todas resolveram voltar para o seu país de origem. Somente a Jéssica quis ficar na Austrália, porque ela já tinha cidadania australiana e ela resolveu que ela arrumaria um emprego na área dela lá na Austrália. Durante esse tempo, elas continuavam ali tendo contato por mensagens, ligações, mas a coisa foi esfriando um pouquinho, já não era igual antes que elas estavam ali no convívio diário. Em 2014, a Mirna então resolveu tirar uns dias e ir para a Austrália para rever ali alguns colegas da faculdade. E então ela entrou em contato com a Jéssica e a convidou para elas almoçarem juntas. A Jéssica na hora aceitou. E então elas se encontraram. Aí naquele bate-papo, cada uma falando ali um pouquinho como estava a sua vida. Então a Mirna disse que estava muito bem, estava trabalhando, continuava namorando, que estava muito feliz, estavam com muitos planos, que estava tudo dando certo para ela. A Jéssica, por sua vez, também disse que estava namorando. O rapaz se chamava Patrick O'Connor. Ela também trabalhava numa boa empresa, porém ela não estava muito satisfeita com o namoro. Então ela começou a falar do relacionamento dela com o Patrick, que eles dois brigavam muito, que tinham muitos problemas, que era um relacionamento tóxico e que eles não estavam se entendendo. Então a Mirna, diante do que a amiga havia acabado de contar, deu um conselho. Falou, poxa, então termina esse relacionamento, tenta algo melhor para você. Se não tá te fazendo feliz, é melhor terminar. Só que a Jéssica falou ali, reclamou do Patrick, mas quando a Mirna aconselhou a terminar, ela achou ruim, ela não gostou não. Ela levantou da mesa, saiu e nem olhou para trás.
A Mirna ficou lá sem entender nada, ficou ali sozinha. A amiga simplesmente virou as costas e foi embora, demonstrando estar muito furiosa. A Mirna não entendeu nada, ficou lá os dias que ela tinha que ficar, depois foi embora, voltou para o seu país e continuou a sua vida normalmente. Depois desse ocorrido, as duas não se falaram mais, não trocaram mensagens, não conversaram mais por telefone, simplesmente a relação esfriou de vez. Um ano depois desse acontecimento, em 2015, o namorado da Mirna a pediu em casamento. Então eles ficaram noivos, ele deu um anel a ela e marcaram a data do casamento. Enquanto isso, lá na Austrália, a Jéssica estava amargurada. O namorado dela terminou o relacionamento. Por causa disso, ela começou a apresentar um comportamento completamente agressivo no trabalho e a situação já estava ficando insustentável. Ela discutia com os colegas de trabalho, ela discutia com o chefe, ela não queria receber ordens, enfim, estava tudo um caos. Até que um dia o chefe da Jéssica chamou ela na sala e ele demitiu a moça. Ela saiu transtornada, falando um monte de coisa, que inclusive ela acabou tentando tirar a própria vida por 4 vezes. Depois disso, as coisas começaram a ficar muito complicadas para Jéssica. Ela acabou sendo internada numa clínica psiquiátrica e após ter alta da clínica, a Jéssica se afundou no álcool e por isso acabou sofrendo um acidente de carro e ficou bem ferida. Após toda essa situação, a depressão foi só piorando, não adiantou nada, internação, tratamento, ela sempre piorando. Ela acompanhava a vida das amigas dela pelas redes sociais, inclusive a vida de Mirna. E lá ela via que Mirna estava muito feliz, que Mirna estava noiva e após um tempo de noivado, ela viu as fotos do casamento da Mirna. Foi um casamento maravilhoso, uma festa linda, cheia de amigos. A Mirna estava maravilhosa, muito feliz, toda a família reunida. E a Jéssica ficou com raiva, porque inclusive aquelas amigas da faculdade estavam no casamento. Somente a Jéssica não foi convidada. Mas elas não estavam se falando e também estavam morando em países diferentes. Mas a Jéssica não quis saber. Ela só foi alimentando ali a raiva, o ódio, a frustração em cima da Mirna. Foi então que no finalzinho do ano a Jéssica resolveu voltar para a Indonésia. E aí então ela entrou em contato com a Mirna, para as duas se encontrarem e esclarecer melhor aquela situação que ficou um pouco chata, que terminou de uma forma meio estranha e que ela estava com saudades da amiga. Como era fim de ano, estava aquela correria e tal, a Mirna aceitou, só que então falou que as duas poderiam se encontrar no começo do ano, já que estava ali muito corrido. A Jéssica então aceitou. O encontro foi marcado para o dia 6 de janeiro de 2016, às 5 horas da tarde, no Café Olivier, situado num shopping da Indonésia. Esse café era um lugar muito chique, muito bem frequentado. Só que algo dizia ali para Mirna que não era uma boa ideia esse encontro. Então ela conversou com o marido a respeito disso, que ela estava achando muito estranho, que ela não estava à vontade para encontrar com a Jéssica. E então o esposo dela sugeriu que ela levasse uma outra amiga, assim a situação não ficaria tão chata. E a Mirna concordou. Só que no dia marcado, a Jéssica chegou muito mais cedo que o horário combinado.
As câmeras de segurança flagraram ela chegando mais ou menos por volta de umas 2 e pouco, umas 3 horas. Então ela entra no café, dá uma circulada por ali, dá uma olhada onde tem câmeras de segurança, ela dá uma volta pelo salão, senta em uma mesa, não fica nem 5 minutos, se levanta e sai novamente. Cerca de uns 40 minutos a quase 1 hora depois, a Jéssica volta, dessa vez com as mãos cheias de sacolas com compras, que ela disse ser presentes para suas amigas. Então ela entra no salão, novamente ela dá uma olhadinha em volta, olha para as câmeras, escolhe um lugar que fica em um ponto cego do monitoramento. Então ela chama o garçom. Mesmo ainda não estando na hora do encontro, ela pede as bebidas. E ela sabe que a bebida preferida da Myrna é o café vietnamita, um café gelado. Então ela chama o garçom, pede as bebidas e fica ali, mexendo no celular, aguardando as amigas chegarem. Só que ela pega as sacolas e coloca elas em cima da mesa, arrumando de uma forma que quem passa não vê o copo atrás das sacolas. Por volta de umas 5h10 mais ou menos, a Myrna e sua outra amiga chegam no café. Então elas entram, se encontram com a Jéssica, se cumprimentam, se abraçam e sentam. Ali elas começam a conversar, a Jéssica dá um primeiro gole na sua bebida e ela reclama de algo, que a bebida tá estranha, o cheiro tá esquisito, o sabor também não é o mesmo que ela está habituada. E logo após fazer esse comentário, ela já começa a se abanar, começa a tossir e começa a passar mal. A Jéssica então chama o garçom e começa a perguntar o que eles colocaram na bebida da Myrna. O garçom diz que não colocou nada demais, nada fora do habitual. Enquanto isso, Myrna começa a convulsionar e cai inconsciente no chão. As pessoas que estavam ali ao redor ficaram desesperadas e já vieram todas ali socorrer, ver o que estava acontecendo. Algumas já foram chamando a ambulância, que chegou rapidamente, questão de minutos, pois o hospital ficava bem próximo ao shopping. Só que algumas pessoas notaram um comportamento um tanto estranho da Jéssica. Enquanto todos estavam ali em cima da Myrna, tentando ajudar, a Jéssica só ficava num canto, olhando, e às vezes ela falava: mas o que colocaram na bebida dela? Querendo jogar a culpa já em alguém, né? A ambulância chegou, levou a Myrna, só que infelizmente ela já chegou na emergência do hospital sem vida. Enquanto isso, lá na cafeteria estava aquela maior confusão. A gerente recolheu as bebidas, cheirou e realmente ela comprovou que estava com um cheiro estranho. Mas como eles eram leigos no assunto e ali na hora do desespero acabaram nem pensando muito bem na situação, e ela descartou a bebida na pia. O funcionário falou que não colocou nada fora do habitual e que várias bebidas iguais àquela foram servidas durante aquela tarde e que ninguém havia reclamado, nem do cheiro e nem do gosto, e que também ninguém havia passado mal. No dia 10 de janeiro, 4 dias após a morte de Myrna, um dos médicos do hospital testemunhou que, após alguns exames ali depois do falecimento da jovem, foi constatado que havia a presença de cianeto no estômago dela e por isso o órgão apresentava uma grande corrosão. A polícia achou isso muito estranho e então começou uma investigação. Chegando lá no café, eles pediram as imagens das câmeras de segurança. E realmente eles notaram o comportamento estranho da Jéssica, que ficava ali rodando no ambiente, olhando as câmeras, escolhendo um lugar mais escondidinho. Então eles ficaram desconfiados da moça.
E então eles começaram a fazer uma investigação em parceria com a polícia australiana, que foi até o último emprego da Jéssica e falou com o chefe e alguns funcionários. Alguns testemunharam que a Jéssica, ao ser contrariada ou questionada sobre algo, demonstrava grande raiva, ela já ficava furiosa. O chefe mesmo disse que no dia da demissão da Jéssica, ela saiu furiosa da sala e disse que se precisasse acabar com a vida de alguém, ela saberia como fazer sem deixar vestígio nenhum. Inclusive, o ex-namorado dela entrou com uma restrição contra ela, porque ela estava perseguindo o rapaz de todas as formas e ele também já estava começando a ficar com medo dela. No funeral da Myrna, ela estava lá. Porém, todos notaram um comportamento meio estranho, sabe? Ela conversava normalmente com todos, não derramou nenhuma lágrima. Em alguns momentos ali durante a conversa, ela dava alguma risada, ou seja, não se mostrava nem um pouco triste com a morte da amiga. Mas enfim, até aí cada um reage de uma forma. Então eles não podiam afirmar que ela era culpada só por causa desses comportamentos. Diante de todos os fatos que a polícia levantou, no dia 30 de janeiro de 2016, a Jéssica foi indiciada formalmente pelo assassinato da Myrna Salihin, sendo levada sob custódia. Durante o seu julgamento, a Jéssica não esboçava nenhuma tristeza, nenhum arrependimento, muito pelo contrário. Ela sorria, ela cochichava com o advogado, ela fazia cara de tédio, de deboche, enfim, uma pessoa super fria. A família dela contratou um dos melhores advogados da Indonésia e eles tinham plena convicção de que ela não seria condenada, pois a polícia não tinha nenhuma prova concreta. As provas eram todas circunstanciais. Eles até tinham as imagens das câmeras de segurança, só que em momento nenhum aparecia a Jéssica tirando algo de dentro da bolsa e colocando dentro da bebida da Myrna. O julgamento durou aproximadamente 4 meses e foi acompanhado por toda a Indonésia como se fosse uma novela. Todos estavam interessados em saber o desfecho daquele caso. Eram 2 famílias ricas numa disputa em que todos queriam que a culpada fosse condenada. Em 27 de outubro de 2016, a Jéssica Kumala Wongso foi condenada pelo homicídio da Myrna Salihin. A polícia australiana ajudou a polícia da Indonésia sob uma condição: a Jéssica não poderia ser condenada à pena de morte. Então ela foi condenada a 20 anos de prisão. O juiz alegou que, mesmo não tendo provas concretas, os testemunhos, as imagens das câmeras de segurança, as reações de Jéssica, enfim, tudo levavam a crer que ela havia cometido o crime. O motivo? Pura inveja. Era como se a felicidade de Myrna incomodasse a Jéssica a tal ponto que ela não aguentava mais viver vendo a felicidade da moça. Então ela resolveu acabar com a vida dela. Dando um fim em Myrna, todas as suas frustrações se apagariam. Mesmo durante a leitura do veredito, ela não se mostrou nem um pouco arrependida, ou triste, ou preocupada, muito pelo contrário. Ela continuava a sorrir. Parece que nada iria conseguir tirar a felicidade que ela estava sentindo. A defesa ainda entrou com algumas apelações, só que todas foram rejeitadas. Mas, ao que tudo indica, ela está satisfeita com o que ela cometeu. Na cabeça dela, a Myrna que era culpada, por ser amada e ter uma vida próspera. O sentimento de inveja corroeu completamente e tomou conta do coração de Jéssica. E o triste é saber que várias pessoas são tomadas por esse sentimento tão triste.
Às vezes, o fato de você simplesmente viver a sua vida já pode provocar um sentimento ruim em uma outra pessoa tão próxima a você. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso caso de hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Clica aqui, se inscreve, curte, comenta, compartilha e se quiser também pode deixar sugestões para o próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo e tchau, tchau!